Vamos falar de cinema e literatura e hoje vamos tratar de um documentário sobre as pessoas em situação de rua nos Estados Unidos. Um documentário que tem o título Onde Eu Moro. Tem a direção de Pedro Cos e John Schenck. Esse documentário é do ano de 2021, muito recente, que está disponível na plataforma da Netflix. Vamos então aos principais pontos desse documentário. Primeiro, que é um documentário que ele relata histórias comoventes de pessoas que moram nas ruas nos Estados Unidos. Vai mostrar o que você não vê na televisão, o que você não vê nos telejornais, nas reportagens. Vai mostrar uma realidade nua e crua dos Estados Unidos e vai colocar em xeque aquela história do sonho americano, porque vai mostrar pessoas que não têm onde morar, não tem como pagar um aluguel, não tem como comprar uma casa, evidentemente, e aí ficam à mercê do que possa acontecer nas ruas das cidades como São Francisco, Seattle e Califórnia. Essas cidades, elas apresentam uma situação dramática dos moradores de rua, coisa que é muito comum em grande parte dos países, principalmente dos países subdesenvolvidos, das grandes metrópoles, nos países subdesenvolvidos, e, torno a dizer, você, em geral, não é levado a ver essas imagens nas reportagens, nos telejornais do cotidiano, na imprensa tradicional. Então, compõe um retrato cinematográfico sobre uma imensa crise humanitária e urgente. Uma crise humanitária porque cada dia que passa aumenta o número de pessoas nas ruas, de moradores de rua. Consta que nos Estados Unidos, uma média de 500 mil de pessoas dormem nas ruas, ou melhor dizendo, vivem nas ruas, porque não tem a menor condição de pagar um aluguel. Aborda a realidade de quem está nas ruas das cidades de Los Angeles, Seattle e São Francisco. Eu falei Califórnia, mas Los Angeles, Seattle e São Francisco. Esse documentário tem a intenção de relatar e criar reflexões sobre essa situação precária que vivem os moradores de rua, que precisam de ajuda do governo e de políticas públicas, o que falta muito para as pessoas em geral. Quais os aspectos centrais desse documentário Onde Eu Moro? Primeira coisa que você vai visualizar no documentário é o contraste social. Apartamentos, empresas, comércios, mas principalmente apartamentos e pessoas também morando nas ruas. Ao mesmo tempo que você tem, por exemplo, uma pessoa acorda, vai fazer a sua higiene bucal no apartamento, você tem também a mesma imagem de um morador de rua. Mas um ponto interessante que você vai observar se você assistir esse documentário é que essas pessoas que moram na rua, nós não estamos nem falando de pessoas extremamente pobres, pessoas de favelas, por exemplo. Estamos falando de pessoas comuns que boa parte delas tem até um emprego, pelo menos um emprego precário, mas tem um emprego, só que, claro, o dinheiro não dá para pagar um apartamento, não dá para pagar o aluguel de uma casa. Então nós vamos encontrar várias pessoas das diferentes etnias, vamos encontrar imigrantes, vamos encontrar negros, mulheres, várias pessoas, algumas há anos morando nas ruas das cidades dos Estados Unidos. Então nós vamos ter contraste nas ruas, vamos ter também
pessoas morando em marquises. Vamos encontrar pessoas morando em várias barracas, tipo barracas de camping. Pessoas em situação de rua em geral, elas são os trabalhadores comuns, mas que não conseguem pagar um aluguel. Algumas moram em abrigos, algumas conseguem alguns abrigos, alguns albergues, né? Mas a demanda de moradores de rua é grande, não dá para todos os moradores de rua ficarem em albergues, então boa parte ficam nas ruas mesmo e enfrentando todo tipo de dificuldade, além da violência que enfrentam. Nós vamos encontrar outras pessoas em situações piores, não é? Ao relento, sem trabalho. Tem muitas pessoas sem trabalho, vítimas de violência, de estupros, principalmente no que diz respeito às mulheres. Então, tentativas de homicídios, pessoas com problemas psíquicos, questão de droga, de alcoolismo. Você vai encontrar com os moradores de ruas nessas cidades aí que o documentário retrata. Claro que, evidentemente, isso não é apenas nessa cidade. Isso é comum, essa realidade, nas várias cidades, não só dos Estados Unidos, né? Aqui a novidade, talvez para você, é imaginar, ora, mas isso é nos Estados Unidos, um país que é o primeiro do mundo, um país rico, um país, um império rico em tecnologias. É isso mesmo. Nos Estados Unidos você vai encontrar muitos moradores de rua, assim como você vai encontrar uma boa parcela da população vivendo abaixo da linha de pobreza, mas você não vê isso nas reportagens cotidianas aí nos telejornais. E vamos encontrar uma variedade de pessoas, inclusive com profissões, aí, até mesmo artistas de rua, né, que não tem onde morar. Então você vai encontrar pouco ou quase nada de auxílio por parte do governo, até porque você tem um Estado liberal, um Estado que não tem a preocupação com as pessoas de forma geral. Na verdade, nós vamos ter um Estado neoliberal cuja principal preocupação é defender a propriedade e o interesse dos ricos. O Estado neoliberal, ele existe para a burguesia, para a classe rica, simplesmente para atender os interesses da classe rica e para controlar os pobres e para fazer com que todos aceitem a situação como ela se apresenta. Então você vai encontrar pouco ou quase nada de auxílio, como por exemplo, você vai ter alguns albergues, mas você vai encontrar boa parte dos auxílios a partir de organizações não governamentais, de igrejas, de movimentos sociais. É isso aí que você vai encontrar mais, até porque o Estado neoliberal ele não vai estar preocupado em atender a maioria das pessoas e muito menos garantir uma igualdade social, as condições básicas de vida para as pessoas. Isso é levado para o indivíduo, ou seja, os problemas que você vai encontrar com esses problemas coletivos aí, de moradores de rua, não é visto pelo Estado, como pela sociedade em geral, como um problema coletivo, um problema gerado pelo sistema, é visto como um problema do indivíduo. E há uma cultura, o filme vai demonstrar isso, que há uma cultura de que aquele que está na rua, se está naquelas condições, então é porque ele é um fracassado, é aquele que não sabe viver na sociedade e ele está pagando porque não sabe fazer o que deve ser feito. Essa é a ideia do sonho americano, essa é a lógica do Estado neoliberal, porque o Estado neoliberal ele diminui a sua responsabilidade, né? É um Estado cada vez mínimo, um Estado que não tem a preocupação com os serviços essenciais para os indivíduos, para os cidadãos, como saúde, educação, moradia, previdência, por exemplo, segurança. Então, não vamos encontrar isso, uma preocupação por parte do Estado neoliberal. Pelo contrário, o Estado existe apenas para garantir o privilégio
a propriedade do indivíduo, os ricos, e controlar a maioria da população, submeter a maioria da população às condições de desigualdade social, garantir, na verdade, as desigualdades sociais para manter os privilégios. Essa é a lógica da sociedade capitalista. Então, nós vamos encontrar também no documentário a rotina diária de uma cidade com trabalho. Você tem uma rotina diária, uma rotina cotidiana com uma cidade como Nova York, como Los Angeles, por exemplo, Seattle, São Francisco. Você vai encontrar, assim como você encontra em outros países, como a cidade de São Paulo, no Rio de Janeiro, como aqui no Brasil, você vai encontrar essa realidade de que do contraste social, da dinâmica da sociedade, do progresso da sociedade, da modernidade, mas ao mesmo tempo escondendo ou ignorando as mazelas que essa própria sociedade, o sistema produz. Então temos uma rotina de trabalho, uma rotina de comércio, de indústria, de serviços, inclusive vários moradores de rua têm algum trabalho fixo, né? E como não tem como pagar um aluguel, passam a viver nas ruas. Os albergues existentes não são suficientes para atender a demanda dos moradores de rua. Aí você pergunta, mas por que isso? A resposta está porque não existe um sistema justo para garantir equilíbrio e igualdade social, não existe políticas sociais para garantir melhores condições de vida para as pessoas, para evitar que as pessoas fiquem nas ruas. O que existe o consumo, a ganância, a busca pelo poder, pelo dinheiro, pelo lucro máximo. Então você vai ter aí uma resposta para essa, na verdade, uma consequência de um sistema que é injusto. Nós vamos encontrar também nesse documentário relatos dramáticos de mulheres vítimas de violência, de homens também vítimas de violência, mulheres principalmente vítimas de estupro. Claro, um morador de rua ele está à mercê de qualquer coisa que pode acontecer. Então, ele não tem segurança nenhuma para viver na rua. Então, ele está exposto o tempo todo. Vamos encontrar vários problemas de saúde, problemas psíquicos, de alcoolismo e droga, né? Claro, porque os moradores buscando alguma solução para a sua vida, um alento para a sua vida, vão também cair nesses problemas aí de saúde. Temos, em vez da sociedade ela ter uma preocupação com a realidade de desigualdade e injustiça, olha, pessoas morando na rua, vamos encontrar em grande medida o contrário, ou seja, os moradores das regiões, principalmente de regiões nobres ou de classe média, incomodados com os moradores de rua e até mesmo incomodados com alguma política social que se apresenta, por exemplo, de tirar moradores de um determinado setor e colocar em outro setor, só que os bairros nobres e de classe média, eles se sentem incomodados. Você vai encontrar, inclusive, associações de moradores que vão reclamar dessa situação, porque enfeia a cidade, essa situação aí. Então, em vez de criticar, questionar o Estado, leva o problema para, olha, isso aí é problema de quem está na rua, isso é problema do indivíduo, não temos nada com isso. Então, vamos encontrar essa insensibilidade, né, muito grande, né, de boa parte da sociedade, inclusive boa parte mesmo da população contra políticas sociais que garantam melhores condições de vida para os moradores de rua. O que de fato deve existir é políticas públicas para evitar que as pessoas passem a morar nas ruas. E se tem moradores de rua, que tenha políticas públicas que deem condições de vida digna, até porque em geral os moradores estão nas ruas, as pessoas estão na rua, não exatamente porque querem, mas em consequência de um sistema injusto, de uma estrutura social injusta. Então nós temos ausência de políticas públicas para atender pessoas em situação de rua, uma ausência total de políticas públicas, tudo é levado para o indivíduo,
as consequências, o indivíduo quem deve pagar com as consequências de viverem na rua, então é levado para o lado do fracasso. Por exemplo, ele está na rua, então é porque não deu certo, é um fracassado. Isso é a lógica de um sistema totalmente que é voltado para o lucro, voltado para o poder, né, voltado para o dinheiro, que deixa as pessoas cada vez mais insensíveis à situação do outro. Temos aí, o documentário denuncia uma crise humanitária que a tendência é aumentar cada vez mais o número de moradores de rua, porque não existe políticas públicas capazes de atender a sociedade como um todo. O que temos é um Estado mínimo que cada vez mais tira oportunidade das pessoas pobres, a oportunidade dos trabalhadores, os direitos dos trabalhadores. Então, esse Estado mínimo apenas atende à iniciativa privada, às grandes corporações. Então, nós vamos encontrar, como consequência disso, o aumento do número de moradores de rua. Cada vez mais a tendência é aumentar o número de moradores de rua em países como os Estados Unidos, assim como se vai encontrar no Brasil e em diversos outros países. Então, nós temos, a cada ano aumenta o número de moradores de rua, mais de 500 milhão de pessoas, pelo menos nos Estados Unidos, dormem nas ruas, né, vivem nas ruas. O documentário Onde Eu Moro denuncia uma sociedade cujo Estado neoliberal só existe para proteger os ricos e para controlar os pobres. Aí, de forma geral, você vai encontrar uma desconstrução dessa farsa do sonho americano, né, que esse sonho americano não acontece para todos, né? Não acontece para todos essa realização, né? Você tem simplesmente uma sociedade que, ao mesmo tempo que é um império rico em tecnologias, que se coloca como o melhor do mundo, você vai encontrar também sérios problemas. Aí nós temos, né, para finalizar, a demonstração clara de que uma sociedade baseada no Estado mínimo, como é que você vai ter condições de vida dignas para toda a população, uma vez que a maior parte da população vive sendo explorada e temos um custo de vida altíssimo que joga as pessoas para situações de exclusão. Essa é a realidade que se apresenta no documentário Onde Eu Moro. Portanto, um documentário muito importante para que você assista, para você faça a reflexão dessa realidade apresentada, que não é apenas em países como os Estados Unidos, né? E repito, né? Se pensa que os Estados Unidos você não encontra pobreza, você só encontra a melhor coisa do mundo, tudo que é sucesso. Na verdade, você vai demonstrar aí, o documentário demonstra claramente aí a grande farsa de um sistema que atende apenas os interesses de pouquíssimas pessoas que vivem em melhores condições possíveis, enquanto que a maioria vive em situação deprimente. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de dar um like, e também, se você não se inscreveu ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas novidades e, muito importante, comente, faça o seu comentário aí, dê a sua opinião e divulgue os nossos vídeos e o nosso canal para os seus amigos e para as suas amigas. Nós temos sempre aqui vídeos de sociologia, política, cinema e literatura, atualidades e muito mais. Até mais.